Partindo do ponto de observação do século XXI e lançando o olhar para o passado, veremos elevarem-se aqui e ali sobre as planícies do tempo quais sucessivos montes os grandes acontecimentos da história da Igreja, os quais servem como pontos divisórios, e cada um deles assinala o término de uma época e o início de outra época. Considerando cada um destes pontos decisivos, 6 ao todo, veremos que eles indicam os 6 grandes períodos da história da Igreja. Hoje nós vamos comentar sobre o primeiro período, que vai da ascensão de Cristo no ano 30 à morte de João no ano 100. Iremos abordar nesse vídeo o primeiro período da história da Igreja Cristã, ou a Era Apostólica. O primeiro período da história da Igreja se inicia no ano 30 e vai até a morte de João no ano 100. O topo culminante que assinala o ponto de partida da Igreja é o Monte das Oliveiras, não muito distante do muro oriental de Jerusalém. Ali, por volta do ano 30, depois de Cristo ter ressurgido dentre os mortos e ministrado os últimos ensinamentos aos seus discípulos, e logo depois ascendeu aos céus. Um pequeno grupo de judeus, crentes no Senhor elevado como Messias, Rei de Israel, esperou algum tempo em Jerusalém sem considerar inicialmente a existência de uma igreja fora dos limites do judaísmo. Contudo, alargaram gradualmente seus conceitos e ministério até que sua visão alcançou o mundo inteiro para ser levado aos pés de Cristo sob a liderança de Pedro e Paulo. Seus sucessores imediatos, a Igreja foi estabelecida no espaço de tempo de 2 gerações. Em quase todos os países, desde o Eufrates até o Tigre, desde o Mar Negro até o Nilo, o primeiro período terminou com a morte de João, o último dos 12 apóstolos, que ocorreu, conforme se crê, por volta do ano 100. Consideremos, pois, esse período como a Era Apostólica. Estamos abordando a introdução ao primeiro período da história da Igreja.